E aí, fofuras, estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho? Dê um retorno aí no chat, por favor. Pronto, eu estou contando aí acho que uns 10, 12 segundos de atraso. Beleza? Tá, vamos lá. Fofinhos, vamos fazer o possível aí para a gente tentar manter as coisas dentro da normalidade, né? Sei que tá todo mundo aí já agoniado de estar trancado em casa, mas é importante vocês entenderem que não é só necessário, tá? É uma questão realmente muito maior do que parece e a gente precisa seguir as orientações das autoridades sanitárias dentro do Brasil, portanto temos que ficar em casa. Provavelmente a gente vai passar mais tempo, né, do que essas 2 semanas, esses 14 dias aí que foram decretados pelo governo estadual. Então é importante que a gente tente se acostumar com essa realidade aí, que talvez mais 1 ou 2 semanas, não sei, não tenho informações privilegiadas, mas é importante a gente tentar se adaptar a essa nossa realidade aqui de ficar em casa e fazer o possível para usar as ferramentas como YouTube para a gente poder dar continuidade ao nosso ano letivo sem maiores engasgos, né? A gente já se afastou do ambiente escolar, mas não necessariamente a gente precisa se afastar das atividades escolares. Fofuras. Eu compartilhei ontem lá, eu acredito que as meninas passaram para o grupo de vocês um aviso, um comunicado, né, que a coordenação pediu para que a gente repassasse para vocês, das aulas que o Positivo On está disponibilizando lá na plataforma, que o Positivo está disponibilizando no Positivo On. Eu não olhei ainda, realmente ontem não deu tempo, eu estava terminando algumas outras coisas aqui para essas semanas que seguem aí, né, de aulas aqui pelo YouTube, e aí acabei deixando de lado. Mas hoje à tarde eu vou olhar com calma e vou ver esses conteúdos, porque já perguntaram lá no chat antes de começar a nossa aula se eu reabriria as trilhas, tá? Então eu vou dar uma olhada lá primeiro para depois falar dessa questão das trilhas aí com vocês, mas muito provavelmente sim, tá? Eu só preciso dar uma olhadinha lá para ver o que é que está sendo cobrado naquelas aulas, o que é que eles estão contemplando naquelas aulas lá. Tem as atividades, parece também, que foram elaboradas junto com essas aulas. Aí eu vou dar uma olhada primeiro e aí eu vejo se for o caso de reabrir todas as trilhas de uma vez ou reabrir apenas na sequência que eles disponibilizaram lá, tá? Mesmo a gente já tendo visto boa parte do nosso conteúdo desse primeiro bimestre, né? A gente vai trabalhar o último assunto que ficou faltando, o último assunto, né, do nosso material. Nós ainda não tínhamos abordado nada, mas eu acredito que dentro dessa proposta aqui que a gente vai tentar, a gente vai conseguir dar continuidade ao que a gente precisa fazer para terminar o bimestre, tá? Bom, sem mais delongas, vamos lá. Nós vamos começar a falar hoje sobre o anúncio institucional. Para quem gosta de acompanhar com a apostila, ele está lá na página 31 do material de vocês. Tá? Ele começa lá e aí ele ainda tem uma série de tópicos aí que ele vai abordar, beleza? Eu vou usar essa apresentação aqui para a gente dar uma agilizada no nosso tempo, a gente ganhar um tempinho aqui. Não é nada muito longo, mas porque depois eu vou voltar para algumas atividades que o material apresenta para vocês lá e vou fazer o possível também para a gente poder fazer uso da internet, dar uma olhada aqui online, né, o que é que a gente tem de anúncios institucionais. Então, deixa eu só fechar uma coisinha aqui. Então vamos lá começar, né? Eu não vou olhar para o chat agora com tanta frequência, porque eu quero dar uma pequena andada aqui nas coisas que a gente tem para começar a trabalhar. E aí depois eu vou parar um tempinho, dar uma olhada no que é que vocês estão comentando aqui, se vocês têm alguma pergunta, não se preocupe, pode perguntar, porque por mais que eu não responda agora, eu vou responder todas depois, ok? Então vamos nós. A gente vai começar a falar do anúncio institucional e é algo que
distou um pouquinho daquilo que a gente estava trabalhando naquele momento inicial do bimestre, que foi o texto dissertativo. Né? Ele já é um gênero textual que tem uma proposta bem diferente do texto dissertativo, principalmente na modalidade que a gente trabalhou, né? Aquela estrutura muito parecida com a estrutura do Enem. Então, o anúncio institucional ele vai trazer para vocês aqui uma outra coisa, né, em relação a essa produção textual, que também é muito presente no exame do ensino médio. E eu sei que vocês ainda estão no nono ano, eu sempre falo isso em sala, mas é importante que vocês tenham essa visão de que aquilo que a gente está trabalhando aqui não é só para a resolução da prova, né, das provas em si, mas para quem quer ser publicitário depois, não sei, né, a gente está vendo aí o boom das mídias digitais, né, como até mesmo o próprio YouTube, tem muita gente que precisa, né, saber produzir esse tipo de texto para plataformas como essa daqui, e a gente já começa hoje a ter uma noção. Por enquanto, o objetivo final de vocês, né, nos próximos 3 anos aí, vai ser entrar no ensino superior, então já é também uma forma da gente começar a praticar em cima dessas questões que abordam esse gênero, né, lá no Exame Nacional do Ensino Médio e conseguir acertá-las, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala em anúncio institucional, a gente pode quebrar esse conceito aí em duas partes, que as próprias palavras que dão nome ao gênero nos permitem fazer isso. Só um minutinho, tá? Então, olha só. Quando a gente fala do anúncio institucional, você tem primeiro essa ideia de anúncio. Ou seja, você está tentando divulgar alguma coisa, certo? E aí, a primeira coisa que vem logo à nossa cabeça aqui é a ideia da propaganda, né? Então, quando você senta à frente da televisão, quando você abre um vídeo no YouTube, as redes sociais que vocês usam, seja no computador, seja no celular, a própria televisão, quando vocês sentam para assistir, sempre vocês têm ali um determinado momento, um determinado espaço reservado a anúncios, né? Anúncios de natureza publicitária. Então, é alguma coisa que está sendo anunciado para você, que está tentando ser mostrado para você, que na nossa sociedade, basicamente, é propondo que você compre, né? Só que o que acontece? Nem todo anúncio tem necessariamente essa ideia, esse caráter de você comprar, de você fazer uso do seu poder aquisitivo, de você fazer uso das suas finanças para poder adquirir um novo bem. Às vezes o anúncio ele tem um propósito de trazer para você ali uma informação sobre algo que você desconhece, tá? E esses você desconhece aí, a gente pode ampliar de várias formas. Já já a gente vai dar uma surfada aqui na internet e vai dar uma olhada aqui em alguns modelos de anúncio institucional e com certeza vocês já viram alguns aí com bastante frequência nas redes sociais. No WhatsApp eu tenho recebido bastante sobre o corona, né, sobre o coronavírus. E basicamente o propósito é te ajudar a entender o que é que está acontecendo, né, e te ensinar como se prevenir. São anúncios? Com certeza. Eles estão trazendo para vocês ali informações sobre um objeto específico, tá? Então, nesse contexto do coronavírus, sobre a propagação do vírus, os cuidados que a gente precisa tomar, a maneira como as pessoas devem ser tratadas quando são detectadas com a possibilidade, né, quando existe a suspeita delas estarem portadoras do vírus. Existe um conjunto hoje, um esforço hoje para que as pessoas recebam essas informações. E isso é feito por meio dos anúncios. Agora, eles não são anúncios de caráter publicitário no sentido de que você compre alguma coisa, né? Eles têm um caráter muito mais informativo do que necessariamente financeiro. E aí é que vai entrar a ideia do anúncio institucional, a segunda parte do nome do gênero, essa ideia de instituição. Então, o que é essa instituição? Instituição é uma organização, tá? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde é uma instituição, a Organização Mundial do Comércio é uma instituição, o Colégio Padre Viana é uma instituição, né? Então vocês receberam lá no WhatsApp, se eu não me engano, e quando você abre o site lá da escola, deixa eu até mudar aqui, rapidinho para a gente ver. Quando você abre o site do Padre Viana,
você tem um anúncio institucional como pop-up, né? Eu não sei se retiraram, mas eu acredito que está aqui ainda. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Estou fazendo a transmissão, aí a internet está um pouquinho lenta também, tá? Mas mesmo assim, então, ó, abri aqui o site, eu acredito que vai aparecer o pop-up. Não, passei por mentiroso. Não, tá aqui, tá abrindo. Porque a minha internet realmente tá bem carregada aqui, ela está sobrecarregada hoje. Acho que eu estou fazendo download de algum jogo aqui atrás. Mas enfim, tá aqui, ó. Você tem os comunicados, estão vendo? Ó? Buscando cumprir as medidas preventivas contra o cenário pandêmico ocasionado pelo Covid-19, o Colégio Padre Viana resolve suspender suas aulas por 15 dias a partir do dia 18 de março. Segue ali uma série de outras informações, mas aquilo ali é um exemplo de anúncio institucional, tá? Então, Rodolfo, conceitua aí o que é essa ideia do anúncio institucional para a gente, né? Qual é esse conceito que a gente tem que ter na nossa cabeça do que vem a ser o anúncio institucional. Então, olha só, deixa eu só mudar aqui o... Então, você pode entender ele como sendo um gênero textual, assim como os demais, tá? Que a gente já vem trabalhando aí há um certo tempo. Qual é o propósito básico dele? É trazer informações sobre um determinado assunto que está sendo divulgado, né, ou que faz parte de uma determinada entidade, de uma determinada instituição. E isso aí você pode entender com inúmeras situações. Então, por exemplo, a campanha lá, o hashtag Fica em Casa, né, que inclusive até vi uma propaganda um dia desse, que é organizada aí, por vários youtubers e tal, é uma forma de propaganda, né? Ele está tentando fazer com que você haja de uma determinada forma. As propagandas ou a publicidade institucional tem essa ideia de trazer para você uma determinada opinião. E eu vou sublinhar aqui um trecho no slide, ó, como o propósito, né, da propaganda do anúncio institucional, visar a disseminação de ideias no intuito de moldar e influenciar a opinião pública, motivando comportamentos desejados por uma instituição ou provocando mudanças na imagem pública desta. Eu vou até aqui essa ideia de instituição. O que é que está acontecendo hoje? Nós recebemos a orientação de ficar em casa, tá? E por orientação, entenda que, na verdade, nós temos a obrigação de ficar em casa, né? Nós estamos em quarentena. Então, o governo do estado decretou, né, que o comércio não pode abrir, a não ser os serviços essenciais, como mercados, como farmácias e tudo mais. Os outros trabalhos que não forem essenciais vão ter que parar e a gente está tendo que seguir essa orientação. E ele tem lançado aí uma série de campanhas para explicar o porquê que isso está acontecendo, né? Todo mundo já sabe, vocês já estão careca de saber, e é aí que entra a ideia do anúncio institucional. É criada uma campanha, é criado um conceito para que a gente aprenda sobre aquele determinado assunto que está sendo abordado e a gente mude o nosso comportamento ou molde a nossa opinião de acordo com aquilo que a gente leu. Então, por que você está ficando em casa hoje? É só porque você é obrigado? Eu tenho certeza que não. Você está em casa porque você já tomou consciência também de que se você sair e contrair o vírus, não só você pode adoecer, mas muito pior, você pode ser um vetor da doença, ou seja, você pode ser um transmissor. Então, as pessoas que estão vivendo com você em casa podem acabar sendo infectadas por sua causa. Então, não é só o fato da obrigação social que a gente tem hoje de permanecer em casa. É também uma questão de autopreservação. E isso foi criado por meio, não só das notícias que a gente tem lido no jornal, né, as situações catastróficas que têm acontecido aí, por exemplo, na Itália, né? Ontem parece que foram mais de 650 pessoas, se eu não me engano, não tenho certeza do número, mas mais de 600 pessoas morreram ontem, só ontem lá, né? Hoje é terça-feira, na segunda-feira, se eu não me engano, foram 700 pessoas, ou foi no domingo, foi uma coisa assim. Então, a gente está com medo de chegar nessa situação, né? E todas as campanhas que a gente tem visto, todas as correntes, eu não vou dizer corrente, não, porque não é bem corrente não, mas as coisas que a gente tem recebido pelo WhatsApp explicando o que é o corona, como é que ele funciona, tudo isso tem esse caráter de publicidade institucional, né? A gente está recebendo e está tentando entender como é que funciona e está tentando moldar nosso comportamento. Então, quando você tem esse tipo de texto, né, esse gênero, pode ter certeza que ele espera que você haja de uma determinada forma, tá? Nem que seja só para você começar a pensar de maneira mais crítica, que você comece a refletir, por exemplo. Tá? A gente vai ver depois alguns exemplos aí de propaganda, de anúncio institucional, e vai ficar mais clara essa ideia do que é que se espera que você faça. Beleza?
tem aqui, eu deixei no slide para vocês alguns tipos de propaganda, né? Para que vocês façam a comparação e depois consigam entender exatamente o que é uma propaganda institucional e um outro tipo de propaganda, né? Existem propostas diferentes para quando você cria um anúncio. Então, tem alguns exemplos aí no slide, para depois vocês darem uma lida com calma e perceberem que nem toda propaganda tem sempre o mesmo intuito, tá? Não é um intuito único para todas as propagandas, os anúncios que são feitos, tá? Eu deixei marcado aqui o da propaganda institucional justamente para você perceber qual é a classificação dela, qual é a definição dela. Então, propaganda que promove o nome, imagem pessoal ou reputação de uma companhia, organização ou setor de atividades, tá? E eu ainda vou além, acrescentando aqui essa ideia de tentar trazer para você uma proposta, né, de ação. Então, a proposta de ação das propagandas institucionais do governo do Estado, por exemplo, ficar em casa. Para que serve? Para a gente garantir que não só nós não adoeçamos com o corona, como também garantir que a gente não vai se tornar um vetor da doença, que a gente não vai se transformar numa pessoa portadora e que está passando para outras pessoas com quem a gente convive, tá? Então, essa é basicamente a definição do que vem a ser a propaganda institucional, tá ok? Tem mais algumas informações aí, deixa eu só parar rapidinho e dar uma olhada aqui se perguntaram alguma coisa no chat. Rapidinho, tá? Vamos lá aqui, deixa eu abrir aqui, fica mais fácil para eu ver. Imperador Rodolfo, é nóis. Hugo não mexe no celular na hora da aula, realmente, porque senão eu vou mandar sua mãe tomar. Provavelmente ela está me ouvindo, porque ela está em casa também. Senão eu mando o Filipinho tomar. Pedro, eu não jogo Minecraft. Cronograma da prova global, Francisco Rodrigues. Cara, não sei. Tem que ver quando é que a gente vai fazer essa prova, viu? Basicamente que eu trabalhei, mas é aquela situação, né? Vamos ver primeiro se a gente consegue sair de dentro de casa, quando a gente conseguir, que é questão de tempo, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai sair de dentro de casa, né? Mas aí a gente precisa voltar a normalizar essas coisas quando a gente estiver na escola, tá bom? Basicamente só isso, né? Ninguém fez nenhuma pergunta. Pessoal, tá tudo ok? Tá dando para compreender aí as nossas colocações aqui em relação ao anúncio institucional? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Não, né? Aliás, aqui tem um delayzinho, tem que esperar vocês ouvirem para poder perguntar. Bom, se tiver alguma pergunta, vocês façam aí e logo em seguida eu respondo, beleza? Vamos nós aqui. Então, olha só. Quando a gente estiver, né, de frente ao anúncio institucional, vocês têm que observar que, independentemente dele ser de caráter financeiro ou não, a técnica de criação dele é basicamente a mesma de, por exemplo, uma publicidade infantil de um produto que está sendo anunciado por uma determinada marca para o público adulto. Sempre a técnica é a mesma, tá? Por que a gente vê o anúncio institucional logo após o texto dissertativo? Justamente porque a ideia do anúncio institucional é te convencer, tá? A fazer alguma coisa, a agir de alguma forma, comprar um determinado objeto. O anúncio institucional especificamente não comprar o objeto, mas a publicidade de uma maneira geral espera que você reaja àquilo que ela está propondo para você. E aí, a natureza do texto, né, o cerne dele, o núcleo, o centro dele, é também a argumentação. Então, a gente dá sequência, nós damos sequência aí ao texto dissertativo com o anúncio institucional, justamente porque no anúncio institucional você tem esse caráter de argumentação. Então, são usados todos os tipos de recursos possíveis para você concordar com aquilo que está sendo anunciado, tá? Inclusive, mudar a sua postura em relação ao tópico, né, que está sendo trabalhado ali, justamente para que a propaganda, o anúncio tenha efeito, tá bom? Então, você tem
um sem número, né, de tipos de anúncios institucionais para a gente estudar. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos para a internet aqui e vamos começar a dar uma olhada aqui, vamos começar a abrir anúncio institucional aqui, né, aproveitar que a gente tem essa facilidade aqui de usar a nossa... Deixa eu ver aqui se eu encontro uma propaganda do governo sobre o Coronga. Aqui. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Deixa eu ver só se eu abro aqui um pouquinho maior. Deixa eu ver se eu abro aqui num tamanho um pouquinho maior, para a gente dar uma olhada. Eu estou fazendo a transmissão aqui do notebook, ele está já pedindo arrego. Do Alcore não funciona, mas também assim, aqui. Vamos abrir essa daqui, para a gente dar uma olhada, né? Ver o que ela oferece aqui para a gente. Olha só. Acho que ela está carregando ainda. Não, porque essa é no tamanho pequeno. Deixa eu ver se eu acho uma maior. As imagens estão horríveis aqui, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha só, aqui na verdade está mais para um... É isso mesmo. Aqui, ó. Essa é um exemplo, tá? De um anúncio institucional. Aqui você tem a Organização Mundial da Saúde, tá? Esse anúncio ele está tentando te ajudar a entender como, né, você pode identificar o corona, como é que acontece a contaminação. Ele traz informações essenciais para você se informar. Para você entender o que está acontecendo. Então, como é que ocorre a contaminação? Né? Então, você tem um vírus em animais, né, que passam para pessoas, que espalham para as outras pessoas. Então, essa é a cadeia de vetores, né, dentro do processo de contaminação. Aqui você tem, olha, os sintomas, né, que podem aparecer de 2 a 14 dias. Então, por que o governo do estado decretou 14 dias de paralisação forçada para todo mundo? Justamente para que as pessoas que ainda não apresentaram o sintoma pudessem aparecer, né? Justamente porque nesse período, né, quem tiver a começar a apresentar esses sintomas tem como se dirigir ao serviço de saúde pública e aí, consequentemente,
ser isolado do contato social para ser tratado, né? Então, você tem os sintomas aqui, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, são os sintomas comuns, né, para quem tem o corona. Ele está fazendo uma informação aqui, trazendo informação de que não há vacina ainda, né, provavelmente só no final do ano. E aqui os cuidados básicos que você deve tomar para evitar, né, se contaminar ou até mesmo contaminar outras pessoas, né? Então, evitar o contato com os doentes, lavar bem as mãos, cozinhar bem os alimentos, evitar contatos com outros animais e tudo mais, tá? É um tipo de anúncio institucional. Eu quero pegar um que seja mais... um que seja um pouquinho mais... Vou pegar esse aqui em inglês mesmo, que eu sei que vocês manjam dos ingleses, né? Mas é só para a gente... Eu vou fazendo a tradução para vocês aqui, mas é só para a gente conseguir ver o propósito dele aqui. Deixa eu procurar um outro aqui, deixa eu colocar assim. Deixa eu ver aqui se eu acho mais algum. Esse aqui estava muito mal. Vamos esse aqui. Pra gente ver depois ele. Então, olha só. Esse anúncio aqui, ele está em inglês. Eu vou fazer a tradução rapidinho para vocês. Mas é também uma campanha, é também um anúncio institucional do ponto de vista prático, né? O que é que ele está dizendo aqui? Esteja pronto para o coronavírus. Quem está dando conselhos de como se proteger, who is giving advice on how to protect yourselves and others? Quem está dando esses conselhos, né, de como você deve proteger a si mesmo e aos outros. Então, esteja tranquilo, né, ou fique salvo, né, se proteja da infecção do coronavírus, seja inteligente e se informe sobre o que está acontecendo, né, sobre o vírus em si, seja gentil e ajude as outras pessoas, né? Então, basicamente são 3 comandos aqui, típico do anúncio institucional, né? O caráter dissertativo dele, de pedir, de exigir que você faça alguma coisa, tá? E aquele de desembaixo, né? Aprenda mais sobre o Covid-19 e compartilhe com com as pessoas que você ama, né? E aqui ele dá um endereço. De quem é esse anúncio? Entenda que sempre o anúncio institucional está vinculado a uma instituição. Então, quem é que está promovendo essa campanha aqui? No caso, as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, tá? Essas 2 instituições aqui em conjunto produziram esse cartaz, produziram esse anúncio justamente para tentar começar a sensibilizar as pessoas da importância de se prevenir em relação ao corona, tá? Esse outro aqui, eu não sei se a gente vai conseguir ver com tanta clareza, mas eu vou abrir aqui. Aqui, ó. Eu não sei se dá para você, eu acredito que dá para vocês verem melhor até do que eu aqui. A minha imagem está um pouquinho borrada, mas aqui embaixo você tem, ó, a ANJ, a Associação Nacional de Jornais, 40 anos. Ela é que promoveu aqui essa campanha, tá? E o que ela está dizendo aqui, olha? Apurar, checar, rechecar, informar. Combater a desinformação para combater o coronavírus. Deixa eu contextualizar isso daqui. Ontem eu sentei na sala de casa fui tomar um copo d'água e parei para assistir o começo do Jornal Nacional. E o William Bonner começou dizendo que ia parar tudo primeiro, antes de começar qualquer notícia, para pedir calma, né? Porque as pessoas de mau caráter, porque eu não consigo ver de outra forma, né, estão criando todo tipo de fake news aí em relação ao corona, criando áudios assim absurdamente malignos, né? Eu acho que por falta de um adjetivo, uma coisa assim de gente que não está percebendo a gravidade da situação, não está entendendo que tem que se sensibilizar com o medo, inclusive, de outras pessoas, né? Tem pessoas que têm idosos na família, tem pessoas que têm doente, tem pessoas que já estão contaminadas, e essas pessoas simplesmente não têm qualquer tipo de sensibilidade com relação a esses outros seres humanos que também estão passando pelo mesmo problema, né? Então, criando áudios aí de todo tipo. Então, sai áudio de um hospital não sei de onde, que fulano disse que o caso é muito grave, que vai todo mundo morrer, e começa
começa a espalhar uma notícia de que o governo está fechando hospitais e que não está bloqueando a produção dos respiradores, ao invés de investir, na verdade está tirando dinheiro, enfim. Coisas que começam a circular na rede social por várias questões que no Brasil hoje não faz nem sentido a gente discutir muito aqui, mas a questão é, não tem simplesmente nenhum fundo de verdade, né? E aqui a Associação Nacional de Jornais está tentando trazer justamente essa conscientização para as pessoas. Ó, cuidado, você recebeu no WhatsApp, tudo bem. Procura nos jornais que são, vamos dizer assim, confiáveis, ou se não são confiáveis, pelo menos que tem tradição suficiente para não publicar esse tipo de coisa, porque sabe que todo mundo vai atrás e vai desmentir se for o caso, né? Então, para você checar essas informações, para ter certeza de que, de fato, elas correspondem à realidade, né? É um anúncio institucional, tá? Ele está criando aí com esse cartaz aí, ele está tentando chamar a atenção para as pessoas, chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas comecem a perceber que não é correto repassar esse tipo de coisa em redes sociais, não é correto dar voz a quem está passando esse tipo de fake news, justamente porque, na verdade, só piora a situação, tá? Então, só para a gente finalizar a leitura desse cartaz aqui, ele diz o seguinte, olha, notícias falsas se espalham pelas redes sociais como um vírus, contaminando todos que acreditam nelas. Proteja-se. Duvide do que circula pelas redes sociais. Jornalismo profissional é o melhor antídoto contra a desinformação. É só para finalizar essa questão aí do vírus em si, do que ele estava falando, domingo, se eu não me engano, estava passando no Fantástico, né? Algumas pessoas que aqui no Brasil começaram a vender produtos para curar o corona, né? E era chá, era não sei o que, assim, fazer uso simplesmente da boa vontade, da boa fé das pessoas para se aproveitar, né? Porque absolutamente não há nada ainda, né, provado cientificamente que seja capaz de combater o vírus, tá? Então, eles estavam fazendo mau uso, né, fazendo um uso de má fé do medo das pessoas para poder ganhar dinheiro, né? Simplesmente para isso. E aí muitas dessas pessoas aí já foram presas, inclusive, tá? Ó, vamos aqui, tem mais uma propaganda aqui que eu abri para vocês, deixa eu só abrir logo essa outra aqui também. Ó, essa daqui, como eu disse, se for anúncio institucional, alguma instituição publicou. Normalmente você vai encontrar essa informação lá na parte de baixo do anúncio, tá? Que normalmente é onde essas informações ficam. Então aqui, olha, bem aqui embaixo, deixa eu ampliar mais aqui, ó, você tem o Procon de São Paulo e o governo do estado de São Paulo. Aqui você tem o brasão não, você tem a logo, né, do governo do estado de São Paulo. Porque o que aconteceu, né? E aí, entenda, se é um anúncio institucional, ele tem alguma motivação. O governo do estado, né, junto com o PROCON, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, né, que garante que a gente, enquanto consumidor, não está sendo lesado, não está sendo passado para trás pelo comércio, pelas grandes empresas, eles lançaram uma campanha conjunta para tentar barrar o que estava acontecendo com os produtos que, teoricamente, nos ajudam. Pelo menos não vão curar, mas vão nos ajudar a prevenir em relação a essa questão do corona, de ser contaminado pelo corona. Tinha gente vendendo álcool em gel a 300% do valor. Então, se, por exemplo, você comprava uma garrafa por R$10, você começou a comprar por 30, né? R$50. Por quê? Porque muita gente começou a procurar e eles viram a oportunidade de ganhar dinheiro em cima disso. Simples assim, né? Não só o álcool em gel, mas a máscara também, que também é importante para a gente garantir que as nossas vias aéreas aqui não entrem em contato direto com o vírus, tá? Então, muita gente foi atrás e simplesmente não achou, né? Então, o que é que o PROCON, né, junto com o governo do estado, fizeram? Criar essa campanha, né, e por meio desse anúncio institucional começaram a mostrar, ó, se você encontrar alguém, né, vendendo álcool em gel ou vendendo as máscaras por um preço muito acima do valor esperado, denuncie, tá? Tá aqui, ó, ele diz assim, ó, marque o PROCON, né, marque o @PROCONSP no seu post e indique o endereço do local. Marque,
Marque é um verbo do imperativo. Vocês vão ver muito isso nos anúncios institucionais. Lembra, o anúncio institucional tem caráter dissertativo, tem caráter de convencimento. Então, ele quer que você faça alguma coisa. Então, muitas vezes, o verbo do imperativo ajuda a construir essa ideia de comando. Ó, faça isso que eu estou dizendo aqui. Beleza? E aí, olha, você tem no contexto aqui, né, inclusive uma hashtag não, né, o endereço dele no Twitter para que você marque e possa fazer a denúncia, tá? Tranquilo até aí? Bom, vamos ver a nossa última aqui, né? Essa daqui é bem importante, ó, ela tem um monte de informações, né? O que você precisa saber, o que você precisa saber e fazer, né? Aí, como eu disse, como é um anúncio institucional, vamos dar uma olhada aqui quem foi que publicou. Então tá aqui, ó, eu não sei se vai dar para vocês verem, eu não estou conseguindo ver aqui, o Ministério da Saúde, né? Aqui do lado, ó, Ministério da Saúde, essa imagem, porque a imagem está numa resolução muito baixa, mesmo que o D-Zoom não vai funcionar muito não, mas mesmo assim, aqui embaixo você tem a instituição que está propagando esse anúncio, tá? Aqui embaixo você ainda tem outras informações. Então, saude.gov.br/coronavírus é uma página específica no site lá do governo do estado, do governo federal, para que vocês se informem sobre o vírus, tá? Só isso que eles fizeram? Não, eles fizeram também esse cartaz, né? Fizeram também essa propaganda, justamente para garantir que todo mundo vai receber. Isso aqui você baixa essa imagem, passa pelo WhatsApp, todo mundo recebe, né? Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo, você passar para frente esse tipo de informação. Então, olha, o que é que você precisa saber sobre saber e fazer, né? Especificamente sobre o coronavírus. Então, aqui ó, você tem as informações básicas. Uma coisa que eu não tinha falado ainda, tá? Que eu acho que esse daqui provavelmente é o melhor para a gente conseguir ilustrar o que eu vou falar. O anúncio institucional, enquanto propaganda, normalmente, assim, a maioria das propagandas fazem isso, tá? Principalmente as propagandas de caráter visual, normalmente você não vai ver só o texto. Elas fazem uma junção da linguagem verbal e não verbal, a linguagem mista, como a gente chama, tá? Ela tem o texto escrito, no caso do anúncio impresso, né, que é como a gente está vendo, né, ou o anúncio digital nesse contexto, mas ela tem o texto, né, a linguagem verbal, o texto da nossa língua portuguesa, e ela também vai ter a linguagem não verbal, ou seja, vai ter imagens, vai ter desenhos, gravuras, figuras, gráficos, infográficos até, que vão ajudar você a compreender o propósito daquele anúncio, tá? Então, aqui eu acho que ficou, dos exemplos que a gente tinha visto até agora, esse daqui é o que fica mais fácil da gente perceber, a junção dessa linguagem verbal e não verbal. Porque o que ele faz? Olha, como é que eu posso me proteger? Aí ele dá a descrição aqui do que fazer e ao lado tem uma imagem caracterizando, né? Explicando de uma maneira visual o que ele está falando lá no texto. Então, aqui, olha, você tem a sua linguagem não verbal, que é a nossa imagem, e aqui você tem a linguagem verbal. Tá? Como posso me proteger? Então, ó, lave as mãos. Olha o verbo do imperativo de novo. Você não quer se proteger? Então você tem que fazer isso. Eu quero que você mude o seu comportamento, anúncio institucional, por alguma razão. Qual razão? Evitar que você se contamine e contamine outras pessoas. Né? Então, como é que você pode se proteger? Lave as mãos com frequência, né? Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz com o canto, né, da boca, né, do braço, desculpa, fazendo assim. Né, tá aqui o desenho aqui do lado, ó, explicando. Se tiver doente, não mantenha contato com as pessoas. Evite tocar os olhos, o nariz, né, se a mão não estiver lavada, porque normalmente o vírus entra em contato com esses lugares, porque a gente sai pegando em todo canto. Né? Não compartilhe objetos de uso pessoal, como garfo, faca, prato, copos, etc. E evite aglomeração. Básico, né? Por isso que a gente tem que ficar em casa e não descer para a praia, como muita gente está fazendo, né? Como é que o coronavírus é transmitido? Aí aqui ele traz a informação de o que você provavelmente deve evitar, né? Então, ó, ela pode acontecer pelas gotículas de saliva. Alô, você que fala dando banho de cachoeira no coleguinha, né? Cuidado. Então, as gotículas de saliva ajudam a contaminar, espirro, tosse, o próprio catarro, né, a coriza, porque entenda, o catarro não é necessariamente você vai tirar do nariz e jogar em cima de ninguém não, tá? Só o fato de você passar a mão para enxugar, né, a coriza que fica, e passar em outro lugar, por exemplo, no corrimão, passar na roupa, sei lá, ali você já tem, se você estiver contaminado, já pode servir de vetor também, tá?
apertar as mãos, o toque de mãos, os objetos, né, que você pega, que você usa. Então imagina, você está lá conversando com alguém, desce a coriza e aí você acaba limpando com o nariz. E aí depois você pega um copo para tomar água, um copo de uso comum, né, em casa mesmo, por exemplo, tá? E aí a pessoa vai pegar naquela superfície, ele fica lá. Eu dei uma olhada lá, eu vi uma tabelinha, deixa eu ver se eu acho aqui. Superfície, coronavírus. O tempo que o corona passa nas superfícies, tem lugar que ele passa mais de semana, tá? Acho que eu não vou achar aqui não. Aqui, esse aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, só para a gente finalizar esse aqui, depois eu mostro essa última imagem e a gente encerra. E aqui embaixo ó, você tem os sintomas, né? Parece que uma gripe, né? Só que tem sido muito fatal, tá? Então, fofinhos, espero que tenha dado para compreender essa questão do anúncio institucional com esses exemplos que a gente viu aqui. Deixa eu só mostrar esse último aqui, para dar os avisos finais e a gente finalizar a nossa aula, tá? Tá horrível isso aqui. Eu vou tentar ver aqui mais ou menos o que é, mas ó, alumínio de 2 a 8 horas, não vai dar, essa imagem aqui não vai dar para ver. Deixa eu ver se eu acho uma mais... Deixa eu ver se essa página aqui abre. Me aparece uma informação relevante. Aqui, ele não tem um infográfico especificamente, mas ele tem aqui, ó. Então, ó, no aço inoxidável, né? Coisas de metal normalmente do nosso dia a dia, né? 72 horas, plástico 72 horas, papelão um dia inteiro, cobre 4 horas. Eu vi em algum lugar alguma coisa que ele passava mais de uma semana, eu não lembro onde é que foi. Talvez eu tenha visto errado. Então, assim, cuidado, né? Bom. E aí, galera? Deu para compreender? Deu para entender? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação aí? Por favor, aproveitem aí esse tempo no chat aí, se tiver de perguntar alguma coisa, se tiver de fazer alguma colocação, tentar tirar alguma dúvida aí, pergunta aí agora, ok? Deixa eu ver aqui o que, que vocês falaram aqui, que eu acabei me perdendo no chat aqui. Rodolfo Guilherme Peixe tirou a barra por causa do coronga, com certeza. WHO?
World Health Organization. Exatamente. E o que foi que eu falei? Não, pelo que eu estou vendo aqui, ninguém fez nenhuma pergunta não, né? Então tá. Só terminar de ler aqui para não ter, pra ter certeza de que... Zero dúvidas, Raeli? Então tá, galera. Eu vi aqui o chat aqui, vi que não tem nenhuma colocação, nenhuma pergunta, nada. Então olha só, só reforçando, eu vou soltar lá no grupo, acho que hoje à tarde, aliás, amanhã, na hora da live eu vou dizer, na verdade, na hora da live eu vou dizer lá quando é que vão acontecer as próximas, tá bom? Tem algumas atividades prontas, como eu disse, eu vou só ver direitinho o que foi que o Positivo já preparou para vocês para não fazer a mesma coisa duas vezes. E aí, dependendo do que eles tiverem produzido lá, eu já passo aquelas atividades valendo alguma coisa, vocês fazem, postam lá mesmo na plataforma e depois eu só pego e avalio, tá bom? Então, amanhã a gente tem live, deixa eu só confirmar aqui o horário da live de vocês, se eu não me engano é a primeira, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Mas se não me engano é a primeira, que é de redação, tá? E aí amanhã, se tiver algum exercício, alguma coisa, eu já passo para vocês. Isso. Amanhã, às 8 horas, começa a de vocês. Beleza? Então, olha só. Eu acho que por hoje deu, né? Como eu vi aqui, ninguém tem nenhuma pergunta, ninguém fez nenhuma colocação. Então, até amanhã. Se cuidem aí. Beijo.